Vamos agora mais dois conceitos. Estamos basicamente finalizando a aula. Entalpia e variação da entalpia. A entalpia, ela é energia acumulada por uma substância, certo? A pressão constante, a pressão aqui ela não vai modificar. Só que na prática, a gente não consegue calcular essa energia acumulada, a gente consegue calcular a sua variação, né? Por exemplo, como foi que essa substância deixou de ser uma substância A e foi para uma substância B, né? Nesse processo de A para B houve uma variação. Então é isso que na prática nós conseguimos calcular. Mas em si a gente não consegue calcular a energia acumulada só naquela reação. E ela é representada, né, entalpia por H, porque se vem de entalpe, vem da origem do seu nome, né, o símbolo, e a variação que o delta representa a variação e o H é a entalpia, certo? Então, na prática a gente não consegue calcular a entalpia e sim a sua variação, que ela vai ser a energia liberada e absorvida durante o processo realizado a pressão constante, ou seja, se foi exotérmica ou se foi endotérmica. E aqui tem uma equação termoquímica. Essa equação, né, ela está totalmente completa, tem dos reagentes, tem os produtos, tem os coeficientes estequiométricos, ou seja, significa que a equação está balanceada, e eu tenho a variação, como foi que essa reação aqui aconteceu, ou seja, como foi que aconteceu para que energia foi envolvida para que houvesse a combustão do gás metano, se transformando em gás carbônico e água. Então, esse processo aconteceu com uma liberação de energia, ou seja, uma reação exotérmica, e liberou essa quantidade de energia. Já o processo inverso, se você olhar aqui, é um processo inverso, que no caso é o gás carbônico, mais a água se transformando em gás metano mais oxigênio, eu tenho um processo endotérmico. A energia, o valor da energia é o mesmo, só que na combustão, todo o processo de combustão, gente, guardem isso, é um bizu. Ela é um processo exotérmico, ela vai liberar energia. Combustão é queima, tá? Então, aqui na combustão, no processo de combustão do gás metano, liberou a energia. E o inverso dessa equação, que no caso é o gás carbônico e a água transformando em gás metano, ou seja, eu não tenho mais uma combustão, a reação, a energia, o valor é o mesmo, só que agora eu estou fazendo o quê? Absorvendo energia, certo? E aí, lembrando, se eu precisar multiplicar aqui essa equação por 2, o valor do ΔH também vai ser multiplicado. Se eu dividir, também vai ser dividido. Se eu inverter, os sinais vão ser invertidos. Isso é importantíssimo lá para a lei de Hess. Calcular essa variação, ela pode ser de dois tipos, certo? Ou quando eu pego a energia final, que é a energia dos produtos menos a energia inicial, ou então pela lei de Hess. Como é que você vai identificar isso nas questões? Vai ser pelo comando dela. Um exemplo aqui, ó. Nesse caso, ele quer saber qual vai ser a variação da entalpia, ou seja, a variação aqui da energia dessa reação. Observe que ele deu uma única reação, ele não deu mais do que essa. E ele deu a energia envolvida em algumas substâncias, certo? Então, nesse caso, tu vai calcular essa variação, não vai ser pela lei de Hess. Ele não te deu o mecanismo para você fazer isso. Sei lá, um exemplo. Tu quer fazer um bolo, mas os ingredientes que tu tem é para fazer um pão, não é para fazer um bolo. Então você não tem como fazer um bolo com esses ingredientes. Você vai fazer um pão. Então, se aqui eu tenho essas informações, eu não tenho como me matar aqui para a lei de Hess, não, nem tenho reações para eu manipular para chegar na lei de Hess aqui. Mas ele me deu essas energias. Então, como é que tu calcula essa variação? Final menos inicial. Sempre que ele falar em variação, vai ser o final menos o inicial. E aí, né, a energia final menos a energia inicial. O final é produto e o inicial é reagente, né? Isso não é para esquecer, aprender lá no primeiro ano. Aí aqui em produto eu tenho o óxido de alumínio mais o manganês, certo?
Aí, professora, mas não tem aqui a energia do manganês, porque o manganês, toda substância no seu estado simples, ela está no seu estado mais estável, certo? E a energia dela é zero. Então, como é zero, não vai influenciar nos cálculos. Então, aqui não foi fornecido. Aí, outra coisa, outro detalhe. Essa energia que está fornecida aqui é para uma única molécula. Está aqui, ó. Quando eu não tenho nenhum número, eu tenho um. Então, está aqui a substância, certo? Eu só tenho uma dela. Então, a energia é só para uma. Só que na tua reação, tu tem quantas moléculas de óxido de alumínio? Tu tem 4. Então, tu vai ter que multiplicar esse valor vezes 4. A mesma coisa no óxido de manganês, ó. Aqui é para uma única substância, mas tu tem quantas na tua reação? Tu tem 3. Então, tu vai pegar esse valor e multiplicar vezes 3. Compreendido? Então, vamos aqui, ó. Coloquei 4, né? Vezes o valor da energia do óxido de manganês. Lembrando, primeiro é o produtos, depois é os reagentes. Se você colocar ao contrário, você não vai, isso não tá certo. No final vai dar o mesmo valor, pode até dar o mesmo valor, vai dar o mesmo valor, só que ele vai dar com sinal trocado e aí tu vai marcar a opção errada, porque geralmente a banca vai colocar o mesmo valor com positivo e negativo, certo? Aí, lembrando que aqui a energia do manganês é 0, menos da fórmula, aí vai ser 3, porque a quantidade de moléculas que eu tenho do óxido de manganês vezes sua energia, tá? Depois você faz as suas multiplicações, ó, só multipliquei, não joguei sinal ainda, repeti aqui o início, né, 6.671,2, porque eu não vou jogar sinal com ninguém, joguei o sinal aqui, ó, menos com menos dá o quê? Mais, certo? Que vai dar 4.156,1, que foi o valor que nós multiplicamos aqui. Sinais diferentes, eu vou subtrair, vou conservar o sinal do maior, né? Então, vai ser negativo. E aí, quando tu diminui, perdão, quando você diminui, isso aqui vai dar 2.514,4. Aqui não informou a unidade que mais, em quilojoule, tá aqui. E esse menos significa que a reação, ela liberou calor. Se ela liberou, ela é uma reação exotérmica. Então, compreendido?